noite para você que está chegando comigo agora, boa noite para você que está ligadinho aqui na 103 também, você em todo o Brasil ligado conosco, acompanhando a nossa programação aí na 103. E agora, a partir deste momento, às 20 horas e 17 minutos, ao vivo aqui também pela nossa TV Top Minas, chegando para você e juntamente com o meu amigo Gustavo Nogueira, lá de Resende, apresentando o programa Fala Esportiva deste domingo, dia 5 de maio de 2024, chegando agora para muita conversa, muita fofoca e falando do Campeonato Brasileiro, o que deu certo, o que não deu certo, o que foi destaque, o que não foi destaque e aquilo que é melhor. A sua participação sempre será bem-vinda aqui. Um abraço para você que está chegando em todos os aplicativos de TV e também de rádio, aí no seu Facebook e também na RX Rádio, na TV e também deixa eu ver mais aonde aqui, na Bells também tá aí ligadinho conosco também. Bells é um aplicativo que vem lá da Alemanha, todo mundo ligadinho conosco aí. Um abraço para você, Gustavo, boa noite para você. Boa noite, Goldinho, boa noite para você que nos acompanha pela Top Minas TV, rádio e as redes sociais. Estamos chegando com mais uma edição do programa Fala Esportiva, falando sobre tudo que acontece aí no mundo esportivo. Ô Gustavo, tem muita fofoca para hoje? Tem bastante fofoca, Goldinho, tem bastante fofoca. Pois é, então nós vamos começando aí, falando como a gente faz sempre aqui, falando da classificação do Campeonato Brasileiro. Um abraço para você, meu amigo Gonzaga Nunes, está ligado conosco lá na web rádio, acho que é Imperativa, acho que é Imperativa mesmo, esqueci o nome certo da rádio, não sei se é Imperativa, mas é o Gonzaga Nunes, nosso ouvinte aí, acompanhando a nossa parceira aqui de Juiz de Fora também. Nós vamos falar aí primeiro da classificação do Campeonato Brasileiro, sempre aí na comunicação e também no comentário do nosso amigo Gustavo Nogueira, direto lá de Resende, no Rio de Janeiro, que está acompanhando. O Vascaíno Chorão está sofrendo bastante, o Vasco está sofrendo bastante. Então vamos começar aí de baixo para cima, igual aquele dia, né, Gustavo? Começa de baixo para cima, vamos lá. De baixo para cima, vamos lá então. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Nós temos alguns jogos em andamento, daqui a pouquinho a gente vai passar os resultados desses jogos. De baixo para cima, hoje fazendo de uma forma diferente, Laurindo, nós temos aí na 20ª e última posição o Cuiabá, que nesse momento está jogando contra o Palmeiras em casa e vai perdendo por 2-0. Em 19º, nós temos o Atlético Goianiense com apenas 1 ponto ganho. O Vitória na 18ª posição, jogou na rodada e perdeu para o São Paulo por 3-1. Permanece na 18ª posição com 1 ponto. E o Vasco da Gama com 3 pontos ganhos, jogou na rodada, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0, está na 17ª posição. Nesse momento, Laurindo e amigos do programa Fala Esportiva, essa é a posição dessas equipes dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, Gustavo, como de sempre, a gente fala aí do seu Vasco, né? Vamos falar do seu Vasco, que teve também um jogo chorado ontem, né? Fala pra nós aí. Pois é, Laurindo, esse programa Fala Esportiva, na verdade, o Vasco jogou hoje, meu amigo. O jogo foi lá. Oi? Foi hoje. Foi hoje. Positivo. O jogo foi hoje no estádio Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo foi às 16 horas e o Vasco acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0, que saiu barato, Laurindo. O placar saiu barato, o Atlético Paranaense teve 4 bolas na trave e um primeiro tempo onde a equipe do Vasco não finalizou ao gol do Atlético e em contrapartida o adversário finalizou 13 bolas na meta do Vasco, que aos 15 minutos do primeiro tempo, Laurindo, teve um jogador expulso. O jogador Hugo Moura foi expulso da partida após um vacilo, um erro bobo, uma recuada de bola que foi muito fraca e acabou acarretando a sua expulsão, porque o jogador do Atlético chegou à frente da jogada e o jogador do Vasco não teve outro recurso a não ser fazer a falta. Como ele era o último homem, a regra diz que o último homem fazendo esse tipo de falta, consequentemente ele recebe o cartão vermelho. E ele foi expulso
direto, tomou o cartão vermelho e prejudicou demais a equipe do Vasco, que jogou a partida praticamente toda, né, com um jogador a menos. Resultado ruim, mais uma derrota da equipe que continua na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense, em contrapartida, está muito bem nesse momento dentro da classificação do campeonato. Nesse momento é o terceiro colocado, Laurindo. Certo, o terceiro colocado. Agora vamos então de cima para baixo, de primeiro ao quinto. Vamos aí na classificação do Campeonato Brasileiro e você vai comentando, aí depois vamos comentar os destaques e aquilo que foi polêmica dentro do Campeonato Brasileiro. Fique à vontade. Laurindo, deixa eu só fazer uma correção aqui, eu acabei me equivocando. O Atlético Paranaense, nesse momento, é o líder do campeonato, porque nós tivemos gol na rodada e teve uma mudança aqui na tabela. O Bahia acaba de fazer o segundo gol nesse momento. Botafogo 1, Bahia 2. Eita. Nós tivemos essa mudança aqui na tabela. O Atlético Paranaense é líder pelo critério de desempate. O Bahia vem na segunda posição com a mesma pontuação, porém com saldo de gols menor do que a equipe do Atlético Paranaense. Então, só fazendo essa correção. Certo. O Atlético vem na liderança e o Bahia na segunda posição, o Botafogo em terceiro, Laurindo. Pois é, o Botafogo já perdeu a liderança e perigoso não voltar para ela mais, hein? Nesse momento, o Botafogo tem 9 pontos na terceira posição. Ele está perdendo esse jogo. Se caso ele fizer um gol de empate, ele volta à liderança pelo critério de desempate. Certo. Nesse momento é o terceiro colocado com 9 pontos. Entendi. E aí então tá o Botafogo em terceiro, em quarto tá quem? Que eu tô sem a tabela aqui porque eu tô com um computador só aqui, né? Em quarto nós temos o Clube Atlético Mineiro com 9 pontos ganhos, né? Ontem, jogando no Maracanã, empatou com a equipe do Fluminense por 2-2, perdia o jogo por 2-0 e o Atlético foi buscar um empate. Então foi um bom resultado, né, diante das circunstâncias do que foi o jogo. O Atlético vinha de um revés, né, dentro da partida e acabou conseguindo esse empate, levando um pontinho aí para Minas Gerais. Então vamos fazer uma polêmica não, vamos fazer um comentário legal agora, comentário assim bem legal mesmo, porque foi na mexida do técnico, tirando o Hulk e colocando o substituto aí que foi o Eduardo, né? Eduardo mesmo? Isso, o treinador do Atlético Mineiro, né, o Gabriel Milito, ele fez uma mudança no decorrer do jogo, né, no segundo tempo dessa partida, tirando o Hulk, que não estava bem no jogo, e colocou o Eduardo Vargas, o chileno, que acabou fazendo os 2 gols do Atlético na partida. Né? E foi gol relâmpago, né? E foi gol relâmpago. Vinha sendo utilizado, Laurindo. Por isso que parece, ele não vinha sendo utilizado. Mas nesse jogo o treinador optou pela entrada dele, ele acabou sendo muito feliz, né, fazendo os 2 gols. Ele e também quem foi muito feliz, o treinador, né, diante dessa mexida, porque a gente sabe que o Hulk dificilmente ele é substituído, né, nas partidas, porque é um jogador muito regular, né, além de ser o capitão da equipe. Só que ontem ele não estava bem, então o treinador resolveu fazer a alteração e colocou o jogador que fez os 2 gols e garantiu o empate. Pois é, esta é a vantagem, Gustavo, que a gente vê de um técnico que usa das suas artimanhas dentro do jogo. Ele consegue observar o jogador que está bem na partida, mesmo sendo a estrela do time, como o Hulk é uma estrela do time, né? Ele tem coragem, peito para tirar o jogador, falar, você não está bem, vai sair, vai entrar um outro aí. E entra, faz o gol, quer dizer, você acha que a posição do Hulk fica aí um pouco complicada pro lado dele aí, cada posição, ou você acha que foi só uma casualidade? Não acredito que o Hulk perca a titularidade da equipe do Atlético, Laurindo. É um jogador que é referência, né? Referência para o elenco, é o capitão da equipe, é referência para a torcida, é o grande ídolo do Atlético no momento, é o Hulk, né? Mas tem dias que as coisas não funcionam, né? Você não vai conseguir jogar todas as partidas
bem. Às vezes acontece de você não ter uma boa atuação num determinado jogo. Aí entra a questão do elenco, né, do Atlético, que é um elenco muito bom, muito qualificado, e também a leitura de jogo que o treinador faz durante a partida, né? Ele saber mexer, né? Fazer a leitura de jogo correta, substituindo de forma correta. Foi o que ele fez, né? Ele viu que o Hulk não estava bem na partida, resolveu sacá-lo para colocar outro jogador e acabou dando certo, né? O Atlético saiu de um 2-0 para um 2-2. Certo. Então, Gustavo, o que eu tenho observado, os técnicos hoje, além de ter a comissão dele, né? Ele tem sempre um auxiliar ali, uma pessoa que está sempre falando no ouvido dele. Talvez tem coisa que ele não consegue ver durante o jogo, mas o auxiliar que está do lado tem que ser bem ativo, bem e tal. E no Atlético tem acontecido isso, né? O técnico do Atlético é muito bem auxiliado ali, as pessoas ajudam bastante, até mesmo os próprios jogadores que estão na reserva têm ajudado bastante o técnico do Atlético, e isso está sendo de uma boa influência para o Atlético, né? Eu acho que todo teria que copiar, né? Os técnicos teriam que copiar isso, né? Ficar sozinho lá na beira do campo, mandando, né? Como xerife na beira do campo, mas não adianta nada se não tiver uma pessoa por trás para ver alguma coisa que ele não tenha visto. Concorda comigo nessa situação? Concordo, perfeito. Esse é o papel da comissão técnica, Laurindo. Trabalhar, né? Todo mundo, né? O grupo todo trabalhando, porque às vezes foi igual você colocou. Às vezes o treinador não tem a visão que o auxiliar está tendo. Então, para isso serve uma comissão técnica, para isso serve o auxiliar, né? O próprio nome já diz, né? Auxiliar. Ele auxilia o treinador na beira do campo. Às vezes ele tem uma ideia ali na hora que pode ser melhor do que aquilo que o treinador está enxergando. Então, é fundamental a comissão técnica trabalhar em conjunto com o treinador da equipe. Isso acontecia no Vasco, que até semana passada era treinado pelo Ramon Dias. O filho dele, o Emiliano Dias, ele tinha um papel fundamental. Às vezes ele falava mais do que o próprio pai, né? Às vezes a gente até confundia. Quem está sendo o treinador no jogo de hoje? O pai ou o filho? Para você ver como tinha a participação ativa do Emiliano, né? Junto com o seu pai. Então, o Atlético tem feito isso é muito importante. Serve de exemplo, Laurindo, bem colocado por você, para as demais equipes, né? Para que o auxiliar realmente tenha esse papel, que ele possa trabalhar ativamente junto com o treinador da equipe. Beleza, Gustavo. Aí nós estamos falando do quarto colocado do campeonato, que é o Atlético Mineiro. E vem agora então o quinto colocado. Qual que você tem aí de destaque para o quinto colocado? Como que foi o jogo dele? O destaque dentro de campo? Se teve algum jogador com destaque? Se teve alguma polêmica dentro de jogo? Fala para nós aí do quinto colocado, por favor. Quinto colocado nesse momento, Laurindo, é o Bragantino com 9 pontos ganhos. Jogou ontem no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, e ficou no empate com o Flamengo por 1-1. Nós tivemos polêmica nesse jogo, né? O Flamengo reclamando demais da arbitragem, né? Um possível pênalti em cima do jogador Bruno Henrique. Muita reclamação por parte do Flamengo. O Bragantino também reclamou demais da arbitragem, algumas inversões de faltas, enfim. É aquela velha história, né? A arbitragem ela não vai agradar a todos, infelizmente é um problema que o futebol brasileiro vem passando aí em todos os campeonatos já por muito tempo. Então, o jogo em si foi um jogo bastante movimentado, o Bragantino saiu na frente, o Flamengo buscou o empate e a arbitragem, mais uma vez, Laurindo tentando roubar a cena da partida, infelizmente, né? Parece que a arbitragem quer ser exclusiva ali, ao invés de ser os jogadores. Ela quer ser o centro das atenções. Isso é muito ruim. Aí você falou a arbitragem, você falou o corpo inteiro da arbitragem. Eu sempre falo que o VAR está sempre prejudicando aí o espetáculo dentro de campo, né? E não vão parar de falar isso porque está sempre aí em detalhe aí. Por isso que eu falei com você, o que tem de destaque, o que tem de detalhe, o que tem de fofoca nisso aí.
O que tem prejudicado muito o futebol brasileiro é justamente o VAR, porque o jogador o juiz de centro de campo hoje não tem mais aquela palavra final. Foi, não foi, ele não tem mais isso. Decisão não é dele mais. Então isso tem prejudicado muito o jogo. Inclusive ontem, no jogo do Flamengo e Bragantino, teve mais polêmica, e essa polêmica vai continuar em todos os campeonatos, não tem jeito. A gente está aqui chovendo no molhado, mas vamos falar. Até o final do ano vamos falar, como falamos todos esses anos de Roda Esportiva e agora do Fala Esportiva, vamos continuar falando que realmente tem prejudicado, e a Justiça Desportiva tem que tomar uma providência urgente com relação ao corpo de arbitragem para melhorar o futebol, para a gente voltar a torcer para um time do coração e torcer com sabedoria. Saber, não, estou torcendo aqui, mas foi pênalti, não foi pênalti, e com certeza foi, o juiz deu e confirmou, você entendeu? O árbitro de futebol, o árbitro de VAR, ele está ali para confirmar polêmica e não para fazer polêmica. E está sendo o contrário, eles estão fazendo polêmica. Todo jogo que tem polêmica de VAR, o VAR deu gol, não é gol, aquilo vai para aí nos canais de esporte da TV. A semana inteira fala, volta atrás e mostra o lance e para o lance e dá câmera lenta e tudo. Isso aí tá ficando chato já, os canais de esporte. Não tá nem dando para ver mais canal de esporte, porque toda vez que tem polêmica, é polêmica a semana inteira, quer dizer, só falam naquilo até o próximo jogo. Aconteceu o próximo jogo, tem outra polêmica, esquece aquela. Né? Eu acho que está na hora da gente continuar falando aqui chovendo no molhado, mas vamos continuar falando aí do VAR até o final do campeonato. Vamos ou não vamos? É verdade, porque o que se parece, né, a situação da arbitragem hoje no futebol brasileiro é muito ruim, né? É o que a gente vem falando, né? A gente falava bastante sobre esse tema de arbitragem no antigo Roda Esportiva, agora a gente volta a falar aqui no Fala Esportiva, e é sempre o mesmo assunto, Laurindo. Críticas em cima da arbitragem. Por quê? Porque se a arbitragem fosse boa, nem eu, nem você, a gente não estaria aqui criticando. Mas, infelizmente, a gente tem que criticar por quê? Porque a gente não consegue enxergar uma melhora na arbitragem. Parece que não há essa melhora. Não sei se isso vai acontecer. A gente espera que aconteça. Porque, infelizmente, a arbitragem tem sido muito ruim. Quando você fala que, igual você colocou muito bem aí no seu comentário, que o VAR tem tomado algumas decisões aí bastante equivocadas, né? Eu concordo e garanto que quem está nos acompanhando agora também concorda, porque é o que a gente está vendo hoje dentro do futebol brasileiro. O árbitro central, ele não quer mais, parece que não quer mais ter a responsabilidade de tomar a decisão, quando deveria fazer. Ele joga para o VAR. O que o VAR decidir, está decidido. Quando a gente sabe que é o contrário que deveria ser. A decisão final é do árbitro central, né? Nós falamos no programa anterior, no domingo passado, você destacou muito bem, né? Antigamente a gente falava bandeirinha, hoje em dia a gente fala auxiliar. Qual é o papel do auxiliar hoje no campo de futebol? A gente não sabe mais. A gente não sabe. Porque eles transferem toda a responsabilidade pro camarada lá de cima, lá do VAR, que fica lá dentro daquela salinha, lá um monte de gente sentada, uma do lado da outra lá, vendo imagem no monitor, e a decisão é daquela turma de lá. A arbitragem do campo não tem mais decisão, não toma mais nenhum tipo de decisão, transfere tudo para o pessoal lá do VAR. O que eles disserem está dito e ponto final. E não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Deveria ser diferente. Então, é preciso fazer, volto a dizer aqui, é preciso fazer uma reciclagem nesses árbitros. Colocar dentro de uma salinha, deixar lá 8, 9, 10 horas, não sei a quantidade de horas, mas deixar lá fazendo um treinamento,
Mostrar o que é correto na regra e o que não é correto, o que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado, para ver se minimiza pelo menos a questão da arbitragem, Laurindo. Pois é, porque eu tenho observado, Gustavo, que a gente vai comentar aqui também, a gente está tendo muita polêmica com relação ao VAR, mas vamos continuar falando, que da seguinte forma, eu no meu entendimento leigo aqui do sistema de arbitragem, se lá em cima não são cinco pessoas lá em cima, não é isso? São cinco pessoas lá em cima. 4 a 5 pessoas na cabine do VAR. Isso, 4 a 5 pessoas na cabine. Mas 4 embaixo, né? Mais 4 embaixo. Pois é. Então são 8 pessoas, de 8 a 10 pessoas envolvidas. Agora eles param o jogo por 5 minutos para dizer se foi gol, se não foi gol, se foi impedimento ou não foi impedimento. Gente, é uma comissão com câmeras de alta precisão na frente dos seus olhos. Não há necessidade de separar um jogo 5 minutos, deixar o jogador esfriar, né? Porque o jogador depende do aquecimento. Se não tiver um bom aquecimento, pode acontecer um acidente com ele lá, uma torção, né? Um problema muscular no jogador. E sem contar a torcida que fica irritada, né? Fica irritada de estar ali esperando. O jogo que tem que terminar 10 horas da noite vai terminar 11 horas da noite, até o camarada chegar em casa numa quarta-feira para ir trabalhar no outro dia. É perigoso chegar até atrasado no serviço ou nem ir trabalhar por causa do atraso do campo. Todos os jogos têm desconto aí de 8, 10 minutos. Gente, o futebol é 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do segundo tempo, é 90 minutos de jogo. Agora, o que passa disso é 2 minutos, 3 minutos, é aquela falta que demora a bater, é aquela cera que o goleiro faz, aquela cera que o jogador faz em campo. Beleza. Agora, você ficar 5 minutos esperando 10 pessoas tomar a decisão de um gol ou não, isso é um abuso. É um abuso com a transmissão de TV, é um abuso com a transmissão de rádio, é um abuso com a torcida, é abuso com o profissional que está dentro de campo, que ele pode sofrer um acidente por desaquecimento. Ele desaqueceu o corpo, nem sei se é essa a palavra certa de falar, mas perde o aquecimento do corpo e até ele engrenar de novo, já vai tudo desmotivado. Ele dá um pique, ele dá um problema muscular, vai ter que ser substituído, vai prejudicar o time por causa de uma decisão que pode ser tomada em menos de 30 segundos. É só puxar uma câmera, eu puxo aqui, que não tem nada aqui de especial aqui na nossa TV, eu puxo uma imagem aqui, 30 segundos eu coloco a imagem para funcionar. Agora, o camarada fica ali, 5 pessoas olhando os monitores. São 5 monitores em cima, 5 monitores embaixo. O cara fazer comparação de imagem. Demora 10 minutos para ver se foi gol ou não. Isso é um abuso. Eu acho dessa forma e vou continuar falando, viu, Gustavo, dessa forma. Concordo com você, meu amigo. Concordo com você. Eu acho que as decisões do VAR têm sido muito demoradas. Muito. E isso pode acarretar uma série de situações, né, dentro da partida, conforme você destacou aí. O jogador tá com o corpo quente, né? Ele tá correndo, tá fazendo ali o jogo de futebol dele e fica aí 5, 10 minutos parado, esperando a decisão do VAR. O jogador já esfriou. Isso pode acarretar numa contusão. Isso pode acarretar sim numa contusão. Torcida lá em cima na arquibancada. Torcedor paga ingresso, Laurindo, para ver bola rolando. Para ver gol, principalmente. Não é bola parada, não. Torcedor paga ingresso para ver jogo de futebol. Bola rolando. Não é para ficar 5, 10 minutos parado esperando decisão de VAR, não. Claro que não, é. Até nisso o VAR tem sido ruim para o espetáculo. Está prejudicando o espetáculo, está prejudicando os jogadores, está prejudicando o torcedor que sai de longe, às vezes mora longe do estádio, mas vai lá ver o time porque gosta de futebol, gosta de torcer pro seu time de coração, vai lá para ver a partida e o VAR fica 5, 10 minutos analisando um lance que talvez você poderia analisar em 1, 2 minutos, né? Antigamente, eu não sei se você lembra, quando não tinha essa questão do VAR, né? O tempo de acréscimo era 1, 2 minutos. Às vezes a arbitragem nem dava acréscimo.
Era 45 ali, ó, em cima da risca. Verdade. Acabava o jogo. Hoje em dia você vê aí, igual você destacou bem no seu comentário, 10, 12, 15 minutos. Eu já vi partida com 15 minutos de acréscimo. Por quê? Porque o VAR demorou para analisar um lance, demorou 5, 10 minutos. Aí o juiz acrescentou, né? O árbitro acrescentou aí 15 minutos de acréscimo. É muita coisa, Laurindo, é muita coisa. Você acaba estragando o espetáculo. Isso pode mudar a história do campeonato, né? 15 minutos, dá tempo de fazer 2, 3 gols. Se o time estiver atacando mesmo, dá para fazer 2, 3 gols. Então, você vê que é um atraso no nosso entendimento de futebol. Eu, sinceramente, eu falo com você. Eu vou ao estádio porque a gente é obrigado a ir em estádio para assistir alguns jogos aqui em Juiz de Fora. Eu vou em alguns jogos aqui para assistir, para ver, para fazer uma reportagem, para cumprir o nosso trabalho. Mas não dá gosto de ir mais não. Eu perdi a vontade de ir no estádio de futebol, pagar para entrar. Hoje eu não pago mais para entrar, né? Eu não pago mais para entrar em estádio. Mas você sabe que quando a gente vai no estádio pagando, por exemplo, eu saio daqui e vou ver um jogo lá no Rio. Eu estou a 160 quilômetros do Rio. Eu saio daqui e vou para lá ver um jogo à noite. Vai terminar o jogo lá 10 horas da noite, 11 horas da noite. Até eu chegar em Juiz de Fora, eu chegar aqui 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Quer dizer, se o jogo demora mais 15 minutos lá, até eu pegar a estrada de novo, até eu sair do estádio lá para chegar em Juiz de Fora, eu estou chegando em casa de Juiz de Fora de manhã. Como é que eu vou trabalhar no outro dia? Não tem jeito, né? Isso é uma falta de respeito com a torcida, é uma falta de respeito com o profissionalismo dentro de campo. Então, vamos continuar batendo nessa tecla aí, batendo nesse martelo até cansar. E você que está aí do outro lado aí, que está dando a sua opinião, pode continuar dando a sua opinião, não tem problema não. Eu não posso responder agora, nem o Gustavo pode responder agora, mas você pode continuar entrando em contato com a gente, mas deixando o seu recado, deixando a sua opinião, né? Essa semana, Gustavo, estive no centro da cidade, conversando com algumas pessoas sobre o nosso programa. E as pessoas estão muito interessadas no nosso programa e eu convidei diversas pessoas para estar participando. As pessoas têm medo de falar, sabe? Nem gravar entrevista, o pessoal gosta de gravar. Eu falei, grava a sua entrevista que eu vou colocar no ar lá para a gente comentar. Não, mas as pessoas têm medo de comentar alguma coisa ou tem vergonha de aparecer diante das câmeras. Mas quero dizer para você que o nosso programa aqui é um programa simples, mas é um programa de debate, um programa gostoso de fazer. Se você quer participar, não tem problema, você pode participar, viu? Pode deixar o seu recado, que eu vou deixar a sua fala aqui que a gente coloca no ar. Talvez não dê para colocar no mesmo dia, né, Gustavo? Mas na outra semana a gente coloca o que você falou, o que você deu a opinião, né? Meio de tabela. Como é que fica agora, Gustavo? O meu Cruzeiro tá bem ou tá mal, hein? Fala para mim. Pois é, Laurindo, o seu Cruzeiro nesse momento está em 10º lugar com 7 pontos ganhos, né? O Cruzeiro jogaria nessa rodada contra o Internacional, o jogo seria disputado, né, melhor dizendo, no Mineirão, mas devido a essa catástrofe que vem passando lá no estado do Rio Grande do Sul, o Internacional não vai conseguir sair de lá para ir até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro. Então essa partida foi adiada, partida essa que seria pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, Laurindo, as duas equipes têm o mesmo número de pontos, né? Certo. O Internacional, porém, está na frente do Cruzeiro, nesse momento é o 9º colocado, olhando a tabela aqui. O Inter está na frente do Cruzeiro pelo critério de desempates, né? O Inter tem 1 gol de saldo e o Cruzeiro está com 0 de saldo. Então, nesse momento, Cruzeiro e Inter que se enfrentariam pela 5ª rodada, o Inter está em 9º lugar com 7 pontos e o Cruzeiro na 10ª posição também com 7 pontos, Goldinho. Certo. Então, nós queremos mandar aí o nosso abraço a todo o pessoal do Sul, né? Que está passando por essa tragédia natural, né? Essa chuva que deu lá, rompimento da barragem, pessoas desabrigadas, pessoas com problemas lá. Então, nosso abraço aí, aqui do Fala Esportiva e de toda Minas Gerais, mandando aí aquele abraço, para Deus abençoar vocês, viu? Dar força para vocês aí, porque não é fácil. Como eu falei com o Gustavo aqui em off, antes de entrar no ar, é sinais mesmo do final dos tempos, viu? Porque em pleno outono, esse calor desesperado aqui no Sudeste e lá no Sul, essa chuva tremenda lá. Então, o próprio ser humano praticou isso, né?
criou isso aí, essa catástrofe que tem acontecido no mundo inteiro, tempestades, vulcões, isso aí tudo aí é sinal mesmo do fim dos tempos. Mas fazer o quê? Nós estamos aqui e vamos ter que passar por isso. E nós temos que só pedir a Deus para dar o conforto no coração de cada pessoa, de cada vítima, né? Lá dessa tragédia, e que eles possam recomeçar as suas vidas, porque é isso que nós torcemos por eles, né? Não só pelo esporte, mas torcemos para que tenha um resgate no seu sentimento, que vocês possam caminhar novamente e restabelecer a sua vida, né? Que nisso que nós falamos, Gustavo pôs bem aí, nessa tragédia que teve lá no Rio Grande do Sul, e essa partida foi adiada, mas não é só pela partida ser adiada, não, é mais pelo sofrimento das pessoas lá, que nós temos que ser muito amigos nesse momento, porque é difícil quando você passa por uma tragédia dessa, né, Gustavo? É verdade. Então, a nossa equipe de esportes, né, a Rádio Top Minas e a TV Top Minas, nesse momento, né, presta toda a solidariedade aos moradores de Porto Alegre, né, de toda a região do Rio Grande do Sul, né, que infelizmente vem passando por esse momento muito difícil, né, mas fé em Deus que essa situação negativa vai passar e tudo vai ser resolvido. Nós estamos aqui na torcida, né, pelos nossos amigos. A gente tem bastante pessoas, né, Laurindo, que acompanham o nosso programa através da internet, né? Isso. A internet em vários lugares do mundo. Com certeza nós temos pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, a gente nesse momento quer prestar toda a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Isso. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus há de abençoar cada um de vocês. Muita fé. Nós temos nosso programa Morada Campeira, que é transmitido lá do Rio Grande do Sul, né? Aqui na nossa Rádio Top Minas. O programa Morada Campeira é do povo do Sul, né? As músicas lá do Rio Grande do Sul, que tem todos os dias aqui na nossa rádio à noite e ao sábado e domingo na parte da tarde, né? Nós temos aí várias músicas do Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui o pessoal do Sul também que participa do nosso programa, nossos programas aqui na nossa TV Top Minas. Um abraço para vocês, todos aí do Rio Grande do Sul. Perfeito. Continua. Perfeito. Vamos lá então, Laurindo, dando seguimento aqui na nossa tabela de classificação. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na tabela, Laurindo, que nós temos 2 partidas encerradas. Certo. Nesse momento, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu o Botafogo pelo placar de 2-1 no Engenhão. Nesse momento, o Bahia é o vice-líder com 10 pontos. E na Arena Pantanal, no Mato Grosso, o Cuiabá acabou sendo derrotado pelo Palmeiras por 2-0. Nesse momento, o Palmeiras está na 6ª posição, Laurindo, com 8 pontos ganhos. E o Cuiabá está na 20ª posição com nenhum ponto ganho, Laurindo. O Gustavinho também, eu quero mandar um abraço aí pro Raimundo Jacó. Olha o nome dele, Raimundo Jacó de Oliveira Júnior. Ele é cearense, mora em Belo Horizonte, é nosso amigo e muito amigo da Malu. Já mandou aqui, Malu, não falei com você que o Botafogo não ia conseguir nem chegar perto do Bahia? Ele é muito gozador, viu? Ô, Raimundo, um abraço pra você, viu? Raimundo é um camarada, nós trabalhamos juntos uns 35 anos atrás, mas ele continua sendo um moleque de sempre, viu? Eu vou te falar, é complicado. Mas então, aí o Botafogo não teve jeito mesmo, né? Se ele tivesse pelo menos empatado, ele teria segurado a sua posição na tabela, mas aí dançou, né? E agora, como é que ficou a situação do Bahia aí? Fala pra mim. O Bahia, nesse momento, é o vice-líder com 10 pontos ganhos e o Botafogo em terceiro com 9 pontos. Se o Botafogo tivesse empatado, pelo menos, né, tivesse empatado esse jogo, Laurindo, ele seria o líder do campeonato pelo critério de desempates. Certo. Mas acabou sendo derrotado, então o Atlético Paranaense segue na liderança com 10 pontos, o Bahia em segundo, grande campanha do Bahia até o momento, 10 pontos, o Botafogo em terceiro com 9 pontos ganhos.
Beleza. Então, continuando lá na parte do meio aí, como é que nós paramos aonde aí? Fala pra mim aí que eu me perdi aqui. Vamos lá, então. No meio da tabela, a gente falava sobre o Cruzeiro, né? Em 10º lugar com 7 pontos ganhos. Em 11º aparece o Fortaleza com 6 pontos ganhos. Jogou ontem contra o Corinthians no estádio Neoquímica Arena e o jogo foi 0-0. Jogo bastante movimentado. Eu pude acompanhar alguns lances, né, dessa partida. Não acompanhei a partida toda, acompanhei alguns lances. Foi um jogo bastante movimentado e acabou sendo 0-0. Se o Corinthians tivesse vencido ou o Fortaleza tivesse vencido, seria um resultado justo, mas acabou sendo 0-0. E agora, continuando aqui, em 12º lugar, aparece o Grêmio com 6 pontos, mais um time que teve sua partida adiada, né, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. O Grêmio jogaria lá no seu estádio, na Arena Grêmio, contra o Criciúma, que aparece logo em seguida na 13ª posição com 5 pontos ganhos. Na 14ª posição, o Corinthians com 5 pontos, jogou na rodada, empatou com o Fortaleza 0-0. Na 15ª posição, aparece o Juventude com 5 pontos ganhos. O Juventude também é do Sul, né? É de Caxias do Sul. Isso. Teve o seu jogo adiado e receberia o Atlético Goianiense no estádio Alfredo Jaconi, mas a partida foi adiada. Fechando aqui o meio da tabela, nós temos o Fluminense na 16ª posição com 5 pontos ganhos, Laurindo. Uma campanha, assim, bem ruim, né, do Fluminense, né? Que é o atual campeão da Libertadores, o campeão da Recopa, mas nesse momento não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, Laurindo. Verdade. Mas o São Paulo, você não falou do São Paulo, hein? O São Paulo, rapaz, eu pulei o São Paulo aqui. Deixa eu voltar minha tabela aqui, Laurindo. Eu pulei o Flamengo e o São Paulo. Exatamente, já tem que falar do Mengo aí, senão você já viu. Flamengo e São Paulo. A gente tem bastante torcedor do Flamengo e do São Paulo, né? Que acompanha o nosso programa. Peço perdão aí para os torcedores do Flamengo e de São Paulo. Vamos atualizar aqui. O Flamengo, nesse momento, está na 7ª posição com 8 pontos ganhos e o São Paulo vem em seguida na 8ª posição com 7 pontos ganhos, Laurindo. O São Paulo, que hoje jogou no Barradão contra a equipe do Vitória e venceu pelo placar de 3-1. São Paulo que arrancou, né? Deu uma arrancada aí nesse começo de campeonato. São Paulo que estava um pouco mais abaixo na tabela, agora já aparece ali na 8ª posição com 7 pontos ganhos. Trocou o comando técnico, né? Agora é o Luiz Ubeldía, treinador argentino que estava na FU, assumiu o São Paulo e deu uma alavancada na equipe. Mais um argentino. Mais um argentino, mais um treinador estrangeiro trabalhando no futebol brasileiro. Laurindo, vou te falar. O que está acontecendo com os treinadores daqui, né? Tem muito treinador de fora trabalhando aqui no Brasil. Será que eles estão parados, não estão fora do Brasil? Não veio falar mais, né? Dunga, cadê Dunga? Sumiu Dunga, né? Andrade, né? É verdade. A gente também não sabe se tem... Eu, particularmente, não sei se tem muito treinador brasileiro trabalhando lá fora. Mas a verdade é que tem muito estrangeiro trabalhando aqui no Brasil. Com certeza. Aí, meu amigo, são 20h57, tá quase terminando o programa já. Mas aí agora vamos fazer uma polêmica fora do futebol, mas também falando também, porque nosso programa também faz a fofoca, né? E como não teve fofoca do futebol, não teve ninguém que saiu, ninguém que chegou, né? Ou ninguém que brigou, alguém que brigou, só tem 2 fofocas dentro do futebol. A primeira fofoca é que o Cruzeiro não é mais do Ronaldo, né? Agora é verdade. Agora é do Pedrinho, rapaz. Rapaz, é o empresário daquele supermercado famoso aí, BH, né? Verdade. Ele, torcedor fanático, né, do Cruzeiro, né? Ele acabou comprando 90%, né, das ações do Ronaldo, né? Aqui. E para o Ronaldo foi um negócio bom, né, Laurindo? Não foi negócio da China, não, né?
Não, para ele não, porque ele comprou por 400 milhões e vendeu por 500, então ele lucrou 100 milhões nessa transação. E o Tá Pedro, ruim para você? tá bom demais da conta, rapaz. Ah, E não, outra né? coisa, outra coisa também, aqui em Minas Gerais a gente fala assim, tá bom demais, senhor. Aí deixa eu falar pra você um negócio. O Pedrinho, o sonho do Pedrinho era ser jogador de futebol. Você sabia disso? O sonho dele era ser jogador de futebol. Mas Não aí, sei. ele virou empresário da rede de supermercado. É uma das redes de supermercado, não é só em Belo Horizonte, mas a rede de supermercado dele, inclusive tem aqui em Juiz de Fora também, o supermercado dele. O cara cresceu bem na vida, é, e sempre patrocinou o Cruzeiro, está sempre injetando dinheiro no Cruzeiro. Ele, além que ele era diretor de futebol, né? Acho que na parte da diretoria, fazia parte da diretoria, e então assumiu aí, agora comprou definitivamente 90% das ações do Cruzeiro, não é isso? Ele é agora o majoritário, não é isso? Então o que acontece? Eu acredito que o Ronaldo ainda vai continuar sendo, fazendo parte da diretoria, né, a diretoria financeira do Cruzeiro, não vai sair, o Ronaldo é Cruzeiro de coração, é um cara que o Cruzeiro jogou ele lá em cima, então ele tem essa dívida com o Cruzeiro e vai continuar, e a gente gosta muito do Ronaldo aqui por Minas Gerais, viu, Gustavo? É verdade. O Ronaldo, ele apareceu no futebol, na equipe do Cruzeiro, né? Foi. Foi onde ele apareceu, né? Ele deu os seus primeiros passos no São Cristóvão, né? Uhum. E de lá ele foi para o Cruzeiro. Mas foi no Cruzeiro que ele Destacou. teve todo o acompanhamento, né? Desde as categorias de base, né? Uhum. Até o profissional. Então ele tem uma gratidão, né? Um carinho muito grande por tudo que o Cruzeiro fez por ele, né? E acredito sim que ele vai fazer parte aí da diretoria administrativa do Cruzeiro, né? Agora a gente sabe que o Cruzeiro vai ser comandado pelo Pedrinho, né? Que é dono dessa rede de supermercado, mas com certeza o Ronaldo vai Vai fazer trabalhar em parte. parceria com ele. Eu acredito que isso vai acontecer sim, O né? outro que chegou também foi o ex-ídolo do Cruzeiro, Edu Dracema, que agora também faz parte, é diretor de futebol aqui do Cruzeiro também. Foi apresentado já a equipe, né? O Edu Dracema agora é um dos diretores de futebol do Cruzeiro. Boa! É verdade. O Edu Dracena, que é ídolo, né, no Cruzeiro, ganhou vários títulos aí jogando na zaga do Cruzeiro, né? E agora vai trabalhar aí junto com a diretoria administrativa, né? Que até então era comandada pelo Paulo André, né? Que exercia esse cargo. O Pedro Martins, que era o gerente executivo, acabou indo para o Vasco Uhum. e segundo informações que eu tive aqui durante a semana, o Paulo André também pode estar a caminho de São Januário, Laurindo. Eita, mais um! Uma relação muito boa com o Pedro Martins. E o Vasco está procurando um diretor técnico para ocupar essa função, que no momento não tem. Então, um dos nomes mais fortes que apareceu durante a semana lá nos bastidores de São Januário é do ex-jogador Paulo André. Bom, bom, isso é bom. Minas Gerais tem um celeiro muito bom aí de bons jogadores, de bons diretores, né? Então isso aí tá ciente disso. Né? Então, que saia mais, né? Não só do Cruzeiro, que saia do Atlético, do América e vai para os outros estados e aprendam mais, né? E volta de novo para cá e assim vai. Essa é a fofoca do dia. Agora tem uma fofoca pesada para fazer que é fora do futebol. Quer fazer? Rapaz, essa eu tô curioso para saber, hein? Eu não te falei antes, né? Rapaz, Não. eu fiquei muito furioso com o que aconteceu esta semana, sabe? O que acontece? Uma grana violenta que a prefeitura do Rio de Janeiro pagou para Madame Madonna fazer o show, sendo que o público não pagou, foi de graça. O pessoal fala, foi de graça, ela veio cantar de graça. Não veio cantar de graça. Me parece que foi, você que é daí do Rio, você deve saber mais do que eu. É 10 milhões ou 16 milhões de reais que a prefeitura pagou? Você sabe qual que é o valor certo? Laurindo, a gente não sabe o valor certo, né? Tá entre 10 a 16 milhões, né? A gente não sabe, né,
A Prefeitura do Rio, ela não divulgou o valor exato, né? Segundo informações, está entre 10 e 16 milhões, né? Mas aí o pessoal bate no peito para falar, mas eu assisti o show de graça. Não. E o imposto que você paga, né? Então, aí você já está pagando pelo ingresso do show da Madonna, né? Ninguém sai lá de longe para cantar de graça em outro país, não. É engano seu achar que você foi para lá, né? A gente respeita quem foi, quem gosta, né? Mas de graça, não. O imposto que você paga, já paga pelo ingresso do show, né? Essa é a verdade, Laurindo. Então, para continuar falando, que eu estou editando aqui um negócio que eu vou colocar na tela aí para o pessoal ver, porque outra coisa é que o povo ainda não sabe. Nós gastamos tudo o que nós gastamos para fazer o nosso trabalho, nós fazemos do nosso bolso. Nós não pedimos nenhum real a ninguém, concorda comigo? Então, se nós não pedimos nenhum real a ninguém, esses valores que a gente paga aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, show da Madonna custa milhões para a Prefeitura do Rio. Certo? Posso colocar assim? Posso Com certeza. Assim? Pode colocar assim. Pode. Porque é o seguinte... Eu estou buscando aqui também essa informação, que aproveitar que a gente está ao vivo, né? A gente já fez a nossa... Vou colocar, inclusive, debaixo de você aí, que você é carioca. Então, acabou de chegar aí na tela aí, que todo mundo está vendo. Ó, show da Madonna custa milhões para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o que acontece, Gustavo? Enquanto você vai achando aí mais detalhes disso, nem está fora do futebol, mas no Brasil se vive de música e futebol. Você sabe disso, né? Como eu mexo com música também, eu estou sempre falando isso aqui, que o Brasil vive de música e de futebol, que é música de carnaval, o Brasil vive disso, né? Então, o que acontece? O que mais me irritou, Gustavo, você é um cara cristão. Vamos falar disso aí agora. Nós estamos encerrando já o programa, já são 21 horas e 5 minutos, estamos encerrando, faltando 3 minutos para terminar. O Gustavo é um cara cristão, que eu sei que é. O que foi apresentado no palco com a Madonna foi uma coisa absurda. Eu deixei de falar no final do programa, porque tem muita gente que não vê nem o nosso programa completo. Ele começa a ver e para. Mas como eu vou colocar esse título lá também junto com o nosso esporte, para você entender o que foi esse show. É um abuso com o povo brasileiro, o próprio brasileiro aceitando isso. Fizeram um tapume na frente do palco de 2 metros de altura para separar a área VIP. Então, quer dizer, quem estava próximo desse tapume não conseguiu ver, a não ser pelo telão. E outra coisa, em cima do palco, não estou falando isso de trás da orelha, não. Estou falando que o G1 daí do Rio de Janeiro é que informou isso. Madonna fez imagens explícitas em cima do palco, juntamente com a Anitta. Vou falar diretamente, que aqui não tem que esconder nada. Juntamente com a Anitta. Beijaram-se em cima do palco. Fizeram cenas explícitas em cima do palco. Usaram até mesmo um crucifixo para fazer encenação de sexo em cima do palco. Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro. Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro. Cantoras brasileiras, cantores brasileiros, artistas brasileiros aceitar uma coisa dessa. Tá? Gosto da Madonna, gosto da música da Madonna, mas isso para mim agora encerrou tudo que eu pensava de bom dela. Eu acho que isso aí foi falta de respeito com o povo brasileiro e com a religião brasileira. Não se deve, eu sou um cristão evangélico. Eu não uso crucifixo. Mas eu tenho que respeitar os meus irmãos católicos que respeitam o crucifixo. Tá? Então isso não foi uma atitude correta dessa mulher ter feito. Não deveria ter feito, e o povo brasileiro não pode bater palma para uma pessoa dessa que desrespeita a nossa religião. Concorda, Gustavo? Lamentável, Laurindo, lamentável, né? É um desrespeito, né? É um desrespeito muito grande, e o que me deixa mais indignado, mais triste, tem pessoas que aplaudem uma situação dessa, né?
é lamentável, lamentável demais. Eu consegui aqui, entrei num site aqui, eu não vou dizer o nome do site por questão de ética, Laurindo, mas aqui está dizendo, show da Madonna, entre aspas, é de graça, mas não para todos. Investimento chega a 60 milhões, Laurindo. Valor é dividido entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio, além da iniciativa privada de duas empresas aqui, que eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, né? Mas quando a gente vê um valor exorbitante desse, na casa de 60 Gustavo, milhões... Só um minutinho, Gustavo. Você disse 60 milhões, nós falando de 16 milhões, 60 milhões? 60 milhões é o que está dizendo a matéria aqui. O valor é dividido entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio, além da iniciativa privada de duas empresas aqui, que, conforme eu disse, por questão de ética eu não vou... Ô, Gustavo, mas o site você pode dizer, porque o site a pessoa pode buscar na internet para saber se é verdade. Tá certo. Então, deixa eu repetir aqui o título da matéria. A iniciativa privada do Itaú e da Heineken. Nossa. Ou seja, são 60 milhões, né, nessa festa toda aí do show da Madonna, de valor dividido entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio. Aí eu quero bater nessa tecla, que é muito importante, em relação a esse valor de 60 milhões. Povo precisando de remédio, precisando de médico nos hospitais, nos postos de saúde, saúde do Rio de Janeiro cada vez mais precária, atendimento hospitalar o pior possível, paciente na fila para fazer exame, para fazer cirurgia, morrendo na fila do hospital, e o governo do estado e a prefeitura investindo 60 milhões no show da Madonna. O que a gente pode dizer mais, Laurindo? Ô, Gustavo, eu fico sem palavras, viu? Até meu cachorro latiu aqui na hora. Só para complementar. Eu fico sem palavras com um negócio desse, sabe por quê? Eu até pensei, falei assim, eu vou chamar o Gustavo no programa Falando Sério, pra gente estar discutindo esses assuntos pesados assim, sabe? É um assunto polêmico, muito polêmico. A política no Brasil está virando uma sacanagem, vamos dizer assim. Eu abri o verbo então, né? Falando certo, fala isso. É uma sacanagem. Porque onde que eu vou deixar de dar assistência médica para a população mais carente? Remédio está faltando em todos os postos de saúde, esse remédio gratuito, que o governo é obrigado a dar para as pessoas que fazem tratamento contínuo, como eu faço tratamento contínuo, já tem 4 ou 5 meses que não conseguem remédio nos postos de saúde, porque não tem. Toda vez que vai, diz que a prefeitura não fez a licitação, que o governo do estado não fez a licitação, não comprou ainda o remédio, então está faltando no estado inteiro aqui em Minas Gerais. E nos outros países, nos outros estados também está faltando o remédio, como o Gustavo acabou de falar aí agora. É um absurdo. Eu pensei, a primeira notícia que eu tive foi entre 10 a 16 milhões de reais. Eu fiquei até com medo de falar o valor, falei, é muito dinheiro. Mas 16 milhões não é nada para pagar para esse povo. Esse povo não vem aqui por menos de 100 milhões, não. Vieram por 60 milhões. 60 milhões dá para ajudar muita gente. O tempo que foi pagar por um show desse, né, da Madonna, que é para fazer esse disparate que fez aí com o povo brasileiro, poderia ter pego esse dinheiro e ter ajudado o pessoal do Sul, está passando agora por dificuldades. Exatamente. Comprar cesta básica, comprar o alimento para eles, comprar remédio que eles precisam, material de limpeza que eles vão precisar, reformar as casas. 60 milhões não dá nem para fazer cosquinha para fazer esse trabalho lá. Mas seria 60 milhões a mais que ia colocar lá no estado do Rio Grande do Sul para ajudar o Rio Grande do Sul. Os estados têm que ajudar o outro estado. Agora, o político quer fazer o nome para ganhar a eleição na próxima, porque o povo assim, foi fulano de tal que trouxe Madonna no Rio de Janeiro. Grandes porcaria. Se falasse assim, o Rio de Janeiro ajudou o estado do Rio Grande do Sul que está passando por dificuldade, você ia ganhar mais crédito. Você não ganhou crédito com o povo carioca. Com certeza você não ganhou crédito com o povo carioca a fazer esse show aí.
Ah, os jovens gostaram, os velhos que gostam da Madonna gostaram, porque é 40 anos de show, de vida artística. Tá, que seja 40 anos, eu tenho 60 anos, e aí? Que show que eu fiz aí por pelo menos 10 mil reais? Nunca fiz um trem desse. Agora, se você é carioca e foi lá no show da Madonna que é de graça, você não foi de graça. Como o Gustavo falou, não é de graça. O seu imposto vai ficar caro, o seu IPTU vai ficar caro, tudo que você vai comprar da agora para frente vai ficar caro. Para quê? Para cobrir o rombo que os políticos fizeram aí no cofre público para pagar o show da Madonna. Acha isso legal? Gustavo? Continua aí. Laurindo, só completando a informação aqui, o montante, segundo a informação aqui da matéria, é de 60 milhões. Certo. Porém, nota, a Prefeitura do Rio informou que está investindo 10 milhões no show da Madonna. Então, eu acredito que seja 10 milhões por parte dos cofres da Prefeitura do Rio, e o restante dividido entre o governo do estado, o Itaú e a Heineken. Independente dessa divisão, o valor total do montante, segundo a matéria aqui, é de 60 milhões. Dinheiro esse que a gente acabou de dizer aí, poderia ter sido investido nos hospitais, nos postos de saúde, ou até mesmo ajudar a população do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento difícil, né? Eu acho que primeiro você tem que olhar pela carência do povo, para depois você sair programando festinha por aí. O povo gosta de festa, gosta, mas o povo carente precisa mais de uma assistência do que de uma festa. Você concorda comigo? Eu acho que é isso que está faltando. É isso que faltou. Lá no Rio a situação é caótica. Todos os dias você vê pessoas reclamando no rádio, na televisão, na internet, nas redes sociais, reclamando que não tem remédio, que não tem médico, que está na fila de espera para fazer uma cirurgia, pessoas que estão na fila e que acabam morrendo na fila porque não tem assistência devida. E a prefeitura com o governo do estado promovendo show de milhões, né? Dinheiro seu que foi investido na realização desse show. Você não foi de graça, você pagou imposto e o seu dinheiro foi usado para pagar o cachê da cantora. Essa é a verdade. Ó, eu vou falar um negócio para você. O que está chegando de mensagem aqui, Gustavo, que eu não vou poder responder agora, pessoas que estão dando as suas opiniões, eu quero agradecer ao pessoal que está entrando no grupo da nossa rádio aí e deixando as opiniões, dizendo que nós estamos comentando um assunto aqui que é muito bom e todas as TVs deveriam comentar, né? E nós estamos colocando aí de novo aí, usar o dinheiro para ajudar os postos de saúde seria um das opiniões aí dos nossos ouvintes, viu? Nós falamos aqui, o ouvinte acreditou naquilo que nós falamos e repetiu aí que usar o dinheiro público para ajudar os postos de saúde. É o que mais interessa para nós hoje, né? E é por isso que nós pagamos os impostos, Laurindo, né? Verdade. Então o objetivo é esse, você paga os impostos para você ter o retorno depois. Você ter um remédio no posto de saúde, você ter um médico para aquela especialidade que você está precisando ser assistido no momento. Aí que está a questão, né? Verdade. Por que o governo do estado e a prefeitura não usa desse dinheiro da melhor forma possível, da maneira correta, conforme tem que ser usado, né? Ô Gustavo, infelizmente nosso programa já está chegando no finalzinho. Nós falamos que fazer 40 minutos de programa, nós estamos com 1 hora de programa. E tem gente participando. Eu quero falar com você que não dá para a gente responder a vocês agora, viu, Gustavo? Também vou mandar as perguntas. Gustavo, no próximo programa, o Gustavo vai responder todos vocês que deixaram aqui as suas opiniões. É muito bom que você participe, viu? Tem gente participando pelo YouTube, aqui pelo WhatsApp, né? Até pelo Instagram, meu particular, não é nem da rádio, meu particular. Eu quero agradecer você que está aí participando. Então, eu quero convidar o Gustavo aqui no ar, né? Para nós estar fazendo algum programa desse modelo, dessa plataforma, né?
para a gente estar debatendo esse tipo de assunto político, né? Futebol e muitos outros assuntos, assim, pegar como jornalismo aqui da nossa TV Top Minas e fazer esse tipo de polêmica. Porque esse tipo de polêmica que precisamos de abrir aqui, para abrir os olhos das pessoas. Porque talvez as pessoas leiam uma reportagem, tem muita gente, Gustavo, que está acontecendo o seguinte, eles pegam o celular, ou pegam o notebook, ou pegam o computador, para só entrar na rede social, entrar no Facebook, entrar no WhatsApp, eu vou falar o nome das empresas, não tem problema nenhum, Instagram, Telegram, né? E fica ali só batendo papo. Isso aí é bom? Mas não traz nenhum benefício para você. O benefício que traz para você é você entrar num programa de debate, ou então você entrar num site de jornalismo oficial, que você não vai pegar nada que não tenha índice de verdade, né? E estar ali participando desses programas. Então, é bom que você use a internet da melhor forma possível. Eu falei sobre a tecnologia no mundo atual, no outro programa, é justamente para colocar a tecnologia para ajudar as pessoas a entender as coisas. Mas as pessoas têm usado a tecnologia da forma errada. Nós estamos aqui hoje, dentro de um programa de esporte, abrindo uma polêmica dessa tão simples, mas é tão necessário, simples assim de falar, mas é tão necessário falar, que o esporte no Brasil, ou o futebol no Brasil, o brasileiro vive de futebol e carnaval, gente. Futebol e carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, é futebol e carnaval. Concorda comigo, Gustavo? Você que é carioca? Concordo com você, concordo com você. O futebol e o carnaval são, para o brasileiro, são as coisas mais importantes, né, que existe, né? Exato. Futebol e o E, carnaval. e nós como um bom brasileiro, eu como um bom mineiro, eu gosto de assistir o carnaval. Eu não gosto de carnaval, mas eu gosto de assistir o carnaval sim. Eu vou dizer que eu não gosto de assistir o carnaval, eu gosto de assistir o carnaval. Porém, aqui nós estamos falando de uma polêmica tão grande que a política que fez esse detalhe, trazer um cantor estrangeiro com um preço desse, para pagar, a prefeitura pagar, o Estado pagar, e duas iniciativas privadas pagar, por que essa própria pessoa que montou esse evento, não falou, gente, nós estamos, se pode tirar 60 milhões do bolso do Itaú e da Heineken para patrocinar um programa desse, né, um evento desse tamanho, né? A mulher trouxe 2 aviões e mais de 40 caminhões de carga para trazer a mercadoria dela, os apetrechos de som dela. Quer dizer, pelo amor de Deus, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que você vê assim, ó, questão de minutos, vai tudo embora. A pessoa vem e sai todo sorrindo daqui do Brasil, leva esse dinheirama todo para lá. E o povo brasileiro sofrendo. E o povo sofrendo por falta de medicamento. O povo sofrendo por falta de vestimenta, de alimento, aí nesses lugares de tragédia. Puxa vida, será que o político não vai nunca cair na consciência que isso aí está prejudicando a vida das pessoas? Porque 2 horas de diversões, gente, 2 horas de diversões não paga a vida inteira de transtorno que a pessoa vai ter numa tragédia como essa. Então está aqui o nosso desabafo, o meu desabafo aqui do programa Fala Esportiva, e acredito também que o Gustavo está com o mesmo sentimento, e nós temos que encerrar o nosso programa. O Gustavo, fica à vontade, Gustavo, para fazer a sua consideração final, e fica aqui o meu desabafo. Que o povo possa ter mais, que o povo possa abrir, né, mais os olhos, né, em relação a essas coisas, né, e que o governo, né, possa ter mais consciência na hora de aplicar o dinheiro que está lá no cofre, o dinheiro que é meu, dinheiro que é do Laurindo e dinheiro que é seu, que nos acompanha nesse momento, né? Que esse dinheiro possa ser aplicado com sabedoria, que esse dinheiro possa ser aplicado com muita sabedoria. Quero agradecer a você que nos acompanhou até esse momento, né? Semana que vem nós voltamos com mais uma edição do Fala Esportiva. Muito obrigado a você que esteve no rádio, na internet, na TV Top Minas Web. Um grande abraço a todos e uma ótima noite. Olá, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Domingo que vem tem mais a partir das 20 horas aqui no programa Fala Esportiva, na nossa TV Top Minas Web e também no www.topminas103.com.br. Fica com Deus e até domingo que vem. Você pode participar durante a semana, deixar aí o
o seu comentário e domingo que vem nós estaremos respondendo para você. Se você tiver alguma entrevista, manda para nós, manda aí para o Gustavo, que nós estaremos fazendo aqui um bate-papo legal. E sempre vai ter aquela fofoca, aquele detalhe para a gente estar comentando aqui. Fique com Deus e até domingo que vem. Um abraço! Rádio Top Minas, a sua rádio.